abrir a sua Bíblia no texto de Gênesis. Gênesis capítulo de número 3. Não se esqueça de preparar aí o seu suco de uva, o seu pão para participar da Santa Ceia. Gênesis 3, eu vou ler a partir do versículo 1. Nós vamos falar sobre o bem e o mal. Eu não sei se está sem retorno aqui, Fabiano, ou se o som está baixo por causa da máscara, mas você podia ver para mim, por favor? Gênesis 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Agora, Pai, nós queremos te adorar ouvindo a tua palavra. Queremos assentar aos pés de Jesus. Então vem nos ensinar, Espírito Santo, vem usar da minha vida e também daquele que está ouvindo e aquela que está ouvindo agora. Vem nos revelar e que todo mal, toda incredulidade, todo sofismo e fortaleza caia pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Bem, eu quero falar com você sobre o bem e o mal. E nós temos um problema muito sério aqui nesse texto, que continua acontecendo até hoje. E que pode interferir na nossa vida e no nosso futuro. Quem quer ter um futuro abençoado? Quem quer cumprir os planos, o propósito de Deus na sua vida? E aqui então nós temos um casal que tinha um potencial para dar certo. Tinha todo o potencial para dar certo. Primeiro porque foi a primeira criação humana de Deus. Conheceram Deus face a face. Diferentemente de nós, como minha filha Vitória, que tem 6 anos, ela falou assim: mas papai, eu não vi o papai do céu, eu não conheço ele. Eles conheciam o papai do céu pessoalmente. Eles viam, eles falavam com ele. A Bíblia diz que Deus falava com Adão todo dia ao entardecer. E eles tinham potencial para tudo dar certo. Deus, após ter feito todas as coisas e ter feito o homem e a mulher, Ele disse que tudo era muito bom. Então Deus, quando fez o homem no 6º dia, não havia pecado na terra, não havia morte, não havia tristeza, não havia maldade, só havia o bem. Eles tinham tudo para dar certo, mas aí eles começaram a dar errado. E quando que as coisas começam a dar errado na nossa vida? Quando a gente não discerne da maneira correta o que é o bem e o que é o mal. Quando o mal se torna bem e o bem se torna mal. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, e por isso que gerou a morte. A morte então tão forte que o filho mais velho, Caim, vai matar o irmão mais novo, Abel. Olha só, tinha 4 pessoas, podia ter mais filhos e filhas, poderia, porque Adão teve filhos e filhas, mas se tivesse só os 4, foi lá e matou 25% da humanidade e morreu. Se a gente tem 7 bilhões de pessoas, seria a morte de mais de 1,5 bilhão de pessoas. De uma vez só. Olha que coisa terrível. E por que isso entrou na vida de Adão e Eva?
E por que Adão começou a sofrer ao trabalhar? E por que a mulher começou a sofrer ao ter filhos? Tudo em decorrência de não saber discernir o mal. Não se engane, o mal é algo terrível. E o mal é algo que gera morte. O mal é algo que gera morte em todas as suas esferas, na esfera espiritual, na esfera social, na esfera eterna, na esfera física de morrermos. Então aqui, do versículo 1 ao 7, nós temos 3 personagens ativos: a serpente, Eva e Adão. Deus aparece aqui, até o versículo 7, só mencionando sobre ele, mas Deus mesmo não fala aqui. E nós sabemos que a serpente ali é o diabo. E a primeira coisa que você tem que entender é que o diabo vem sempre disfarçado. Ele nunca vai vir com um tridente, com 2 chifres e com o rabo pontudo e vermelho. Ele vai vir sempre disfarçado de algo que Deus criou. E aí ele vai falar com Eva. E vai colocar em Eva a disposição para o mal. Porque até então Adão e Eva só conheciam o bem. E por isso que estava tudo certo. E por isso que estava na presença de Deus. E você tem que entender o seguinte: que o mínimo de mal na sua vida vai te afastar da presença de Deus. Não adianta estar 99,9. O mínimo de mal na minha e na sua vida vai nos afastar de Deus e vai impedir o propósito original de Deus de acontecer na nossa vida. E vai causar um mal nas gerações seguintes. Foi isso que aconteceu com a Eva, por não saberem discernir o mal, não saberem discernir o bem. Tudo estava muito bom. E Deus falou para Adão e Eva, não comam do fruto da árvore, no capítulo 2, do conhecimento do bem e do mal que estava no centro, mas Deus falou antes para Adão: olha, Adão, te coloquei aqui no jardim do Éden, para você cuidar do jardim e guardar o jardim. Quem já ouviu a mensagem que está aí no nosso canal do Segredo do Éden, entra lá e ouça a nossa mensagem, que você vai entender melhor aquilo que eu falei. Mas eles tinham que guardar. E guardar de quem? Se não havia o mal, se não havia assassino, se não havia político corrupto, se não havia, o que mais? Bandidagem. De quem que eles iam guardar? Do diabo. Se Deus falou, eles tinham que estar vigiando. Assim Jesus falou: vigiai e orai. Primeiro vigiar, depois orar. Então nós temos que vigiar e orar, para não sermos guardados do mal. E como disse Jesus na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Uma tradução poderia ser livra-nos do maligno, que é o diabo, a personificação do mal. Mas o homem ali, Adão e Eva, só conheciam o bem. Então, por livre e espontânea vontade, eles não tinham como conhecer o mal. E aí então o diabo vai colocar algo em Eva, que a gente vai ver na sequência. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você do texto é que a fonte do bem é Deus. O mal causa algo terrível. E eu e você não temos capacidade de discernimento daquilo que é realmente o bom, o bem, e daquilo que é o mal. Quando Deus fala para Adão: Adão, coma livremente de qualquer
jardim, Gênesis 2, 16 e 17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus está mostrando para Adão aquilo que é o bem, aquilo que é bom para a vida dele. Então Deus é a fonte de tudo que é bom. Não só Deus é bom, como diz o Salmo 100, que Deus é bom, e como diz a Bíblia que a sua misericórdia dura para sempre, mas presta atenção aqui em mim. Deus é a fonte do bem, e a palavra dele faz-nos discernir aquilo que é bem. Quando Deus fala para Adão, a palavra de Deus é o próprio Deus encarnado, amém? Não foi assim, Jesus não se tornou carne? Sim ou não? Então Jesus é a manifestação da palavra de Deus, que é só o bem. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que Deus é a fonte de todo bem, e que a sua palavra nos revela aquilo que é bom hoje. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não saberíamos o mal e o que é pecado se não fosse a lei, se não fosse a palavra de Deus. Nós não saberíamos discernir o que é certo e o que é errado. Só que Jesus resumiu tudo das 613 em duas só, igual está aqui na minha camiseta: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Jesus e amar as pessoas. É simples. Você está amando a Deus quando você não vive em santidade? E eu posso amar a Deus sem amar as pessoas? E aí então, Deus era a fonte de tudo que era bom, e o homem naturalmente ia fazer só a vontade de Deus. No entanto, a serpente vai colocar no coração de Eva a dúvida do que é bem, a dúvida do que é bom. A serpente aparece para a mulher, conversa com a mulher. A Bíblia diz que Satanás é o tentador, é o sedutor, é o enganador, o usurpador, e a Bíblia diz aqui que ele é mais astuto. Foi e começou a garimpar. Sabe aquela pessoa que chega para você para garimpar? Ah, o que foi que falaram mesmo? Não tem essas pessoas? É o mesmo espírito que agiu lá no começo do Éden. O que foi que Deus disse? Não coma de qualquer árvore? Não. A mulher vai responder: não posso comer da árvore que está ali no meio do bem e do mal. E aí então vai vir a dúvida. A serpente vai dizer: não, vocês não vão morrer não. Deus sabe que no dia que vocês comerem da árvore, vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só, o que o diabo está falando? Que Deus é mentiroso, que Deus não é totalmente bom, que Deus não é totalmente verdadeiro. Sim ou não? E aí vai colocar em xeque o quê? A fé que nós temos na palavra de Deus, a fé que nós temos em Deus, a confiança que nós temos nele, e naquilo que ele revela para nós, que é a sua vontade, a sua verdade, e aquilo que é bom. Porque a partir do momento que a gente começa a dizer o que é bom, a partir de nós mesmos, a partir do que os outros falam para nós, e a partir do que o diabo fala para nós começamos a confundir o que é bom e o que é mal. Você sabe, a gente olha para a história, e a gente olha, por exemplo, para aquilo que aconteceu na Alemanha, antecedendo a Segunda Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, quando uma nação inteira alemã é convencida pelo partido nazista de que, estou dando apenas um exemplo, de que uma raça que havia ali dentro da Alemanha, os judeus, mereciam não ter direito a nada,
mereciam perder as suas casas, mereciam perder os seus bens, e mereciam ir para os campos de concentração. E poderiam ser feito o que quiser com eles, e serem torturados e mortos, do jeito que eles quisessem. Como que uma pessoa, como que um partido consegue fazer isso? Mudar toda uma noção geral de um país, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Como que eles fizeram isso? Não foi do dia para a noite. Como que eles fizeram isso, você sabe? Através de uma prática, de uma ideologia. Através de uma prática que diz: ó, isso não é tão ruim assim não. Isso daqui não é mal. É transformando o mal em bem. É o princípio de Satanás fez lá no começo no Jardim do Éden. Foi assim que o partido nazista fez. E uma das estratégias foi através das charges, das figuras, das ilustrações que eles colocavam nos jornais que eram distribuídos para a população na época, e que as pessoas tinham acesso porque não tinha televisão, e a propaganda mais utilizada era o jornal, a rádio, mas a forma de visualização de uma charge, que até uma criança que não sabe ler, até uma pessoa que não sabe ler consegue entender a ideia. Eles começaram pouco a pouco, sabe o que fazer nos jornais? Eles começaram a trazer monstruosidade. Eles colocavam os judeus no jornal com um aspecto feio, com um aspecto de monstro, com um aspecto de nojo, e colocar os alemães, que eram de berço, que haviam nascido, a raça ariana, com superioridade. E não só isso, a Alemanha estava passando por uma grande recessão econômica e as pessoas estavam sem trabalho. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a colocar a culpa de todo esse problema nos judeus. E colocar caricaturas dos judeus ricos, enquanto que o alemão pobre, o alemão tendo que abandonar o seu país para procurar um emprego em outro lugar, e o judeu rico. E eles fizeram isso por anos. E sabe o que acontece? Quando você faz isso, quando você usa, porque a charge é algo cômico, é o humor. E sabe o que acontece quando você usa o humor para transformar o mal em bem? A pessoa que está passando por um momento muito difícil, ela dá uma risada espontânea. Ela alivia aquilo que ela está passando. E sabe o que acontece? Ela começa a assimilar e dizer que aquilo é certo. Que aquilo tá legal. Ou ela concorda com aquilo, com aquela ideologia que é passada por trás daquela ilustração, daquele humor. E aí, pouco a pouco, no seu subconsciente, ela vai tendo aquilo como natural. E aí o que acontece? Aquela raça, no caso os judeus, foi considerada inferior, foi considerada, não são nem alemães verdadeiros eles são, então pode fazer qualquer coisa com eles. E aí foi se quebrando o aspecto moral de uma nação inteira para acontecer o terror maior depois de prender os judeus e de levar aos campos de concentrações. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a TV, hoje as séries que você assiste, uma série como Lúcifer que passa no Netflix e que é a mais assistida que os cristãos assistem, mostra o diabo, Satanás, não como algo tão ruim assim. É a mesma tática que os satanistas usam para convencer as pessoas que Satã é bom e que o Deus é ruim. Eles pegam da Bíblia, invertem versículos, colocam fora do contexto e vão mostrando: olha, Satanás é bom e Deus é ruim. Só que à medida que você faz isso sem perceber, assistindo essas séries, como colocam para os nossos filhos, porque eu como pai, eu tenho que cuidar das minhas filhas, e colocam os monstros. Você está vendo quanto mais desenhos que colocam de monstros, e os monstros não são tão ruins. Eu tenho na minha rua onde eu moro, crianças que têm por heróis, não é o Batman, não é o Super-Homem. Não são esses heróis que eram os meus heróis quando criança.
Mas os heróis dessas crianças agora são os monstros. E não qualquer monstro. Monstro que até eu tenho medo de olhar. Monstro de 7 cabeças que engole a cabeça das pessoas. E começa a brincar de monstro e gosta de monstro. O que está fazendo com a consciência das pessoas tudo isso? Através do humor, através dessa empatia que você tem com tudo isso. Vai transformando mal em bem. O partido nazista, ele preparou por vários anos, até que acontecesse o terror, para conseguir prender e ter a violência sobre os judeus. E aí ninguém podia dizer mais nada. E tudo isso está acontecendo, todas essas coisas estão acontecendo, para inverter os valores de Deus, da família. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Que tem um estudo feito, que em 2100, a população do mundo, em vez de estar crescendo, vai estar diminuindo. E muitos países da Europa vão diminuir pela metade. Por quê? Porque a taxa de natalidade vai diminuir. E por que a taxa de natalidade vai diminuir cada vez mais? Sim, o estudo fala que é por causa do quê? Porque a mulher está tendo mais acesso ao estudo, a mulher está tendo mais acesso ao trabalho. Existem as várias formas de prevenção de ter filhos, mas não é só isso. Esse estudo não olhou a destruição da família. Hoje, para você ter um relacionamento, você não precisa mais casar homem e mulher. E o único relacionamento que gera vida e ser humano é homem e mulher. E qual que é o problema para um país? O problema para um país é que quem produz riqueza no país são os jovens. E o que vai acontecer? Países como, por exemplo, Portugal, em 2100, a previsão é que tenha 5 milhões de pessoas. Eles têm 11 hoje. A previsão é que muitos países vão diminuir. O maior país do mundo não será mais a China. Mas tudo por quê? Porque a taxa de natalidade inferior a 2,1 filhos por mulher faz com que um país decresça. O nosso país, que vai chegar a ter acho que até cerca de 240 milhões de pessoas, que hoje tem cerca de 210, depois vai decair no final do século, vai ter 165 milhões de pessoas. E o que acontece? O poder econômico do país diminui. Por quê? Porque não está nascendo mais gente. Porque não tem mais a família. Porque estão se invertendo os valores. Está se mudando, está se preparando tudo. Hoje existe, sabe o que existe hoje? Pistisfobia. Eu fui procurar no Google, não existe esse termo, estou inventando. O que é pistis? É fé, e fobia é medo. É o preconceito da fé. A gente não pode expressar nossa fé. A gente não pode dizer, por mais que o nosso país, no artigo 5º da Constituição, diga que a gente tem liberdade de crença, liberdade de pensamento, de filosofia. Existe uma sofiafobia. O que é sofiafobia? Outro termo que eu estou criando aqui. Você não tem liberdade de pensar e de expressar o que você quer. Porque nós somos hoje, assim como no tempo do nazismo, nós sofremos um terror de dizer que a família, pai, mãe e filhos é o certo, de dizer que monstro é errado, de dizer que várias coisas que estão colocando por aí está errado. Nós não podemos dizer isso. Mas o Senhor, meu irmão, minha irmã, nos mostra através da sua palavra aquilo que é certo. O homem e a mulher deram ouvido à serpente e o mal se tornou bem. A partir do momento que o bem não foi mais Deus, não foi mais a palavra de Deus, eles comeram da árvore do bem e do mal. E aí então eles fizeram folhas, se cobriram e ficaram com medo de Deus quando Deus apareceu. Por quê? Porque todas as nossas ações diante de Deus, o nosso pecado, o mal que nós dizemos sim para o mal, não pode nos justificar diante de Deus. Por isso que Deus vai dizer para Adão e Eva qual era a solução. Qual que foi a solução? Qual que foi a promessa de Deus no versículo 15? Que Ele colocaria um inimigo entre a serpente e o descendente da mulher.
e ele feriria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. O versículo 15 do capítulo 3. Jesus. Deus pode falar de novo com Adão e Eva quando ele fez o sacrifício dos animais e colocou roupa de pele de animais. Porque ali foi o primeiro sacrifício que foi o prelúdio da morte de Jesus. A única forma de nós sabermos discernir o bem é olhando para Jesus. E olhar para Jesus é olhar para a palavra de Deus. Se você não conhecer isso aqui, se você não viver isso aqui, você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Adão e Eva não tinham tudo isso aqui. Adão e Eva tinham uma frase, mas eles não conseguiram cumprir. E olha o que deu na vida deles. Mas eu e você temos todo o potencial para dar certo, se olharmos para Jesus, se olharmos para a palavra de Deus, que é imutável e que nos mostra o que é o bem, para que a gente não caia no erro que nós olhamos para a história, que nós olhamos para o tempo, o nosso tempo que vivemos e vemos uma perspectiva de morte. Muito provavelmente no futuro, eu não estou sendo profeta aqui, mas muito provavelmente no futuro, eu e você não vamos mais poder professar nossa fé do jeito que nós professamos. Nós seremos que nem os judeus. Seremos ridicularizados, olhados como inferiores, e vão nos prender, e vão nos falar mal, e vão fazer todas as coisas que já fazem em muitos países do mundo, e ninguém fala nada. Muito provavelmente isso vai acontecer no mundo inteiro. E muito provavelmente a única forma da gente ser salvo será professando o nome de Jesus. E a gente vai ter que morrer pelo nome de Jesus. Alguns creem que a igreja vai ser arrebatada antes disso. Outros creem que a igreja vai sofrer na grande tribulação. Mas eu quero dizer a você está preparado? Você está preparado por quê? Você está preparado por quê? Por que eu estou te dizendo isso agora? Por que Deus me colocou essa mensagem para falar para você? Porque você, se você não estiver atento, vai acontecer o que aconteceu com os alemães. Você vai perder o discernimento daquilo que é mal. E o mal vai entrar em você, e para você esse mal vai ser bem. E você vai ter várias desculpas para isso. Até desculpas cristãs. Sabe qual que era uma das desculpas dos alemães para prender os judeus? Eles falavam assim: não, Jesus não era judeu. Jesus era galileu. Uma teologia totalmente errada, porque Jesus era judeu e veio para os judeus e para salvar os judeus em primeiro lugar. Totalmente errada. E por isso que você tem que aprender a discernir a palavra de Deus. E por isso você não pode ser mais um crente analfabeto que não conhece isso aqui. Você tem que viver disso aqui, porque nós vivemos dias maus. E a semana que vem eu vou falar com você daquele que vai ser o príncipe da iniquidade, que ele vai se levantar contra tudo que é certo e correto, quando o mal já tivesse invertido totalmente e vai se tornar bem. Será que você vai estar preparado? Será que eu vou estar preparado? Será que nós vamos estar preparados? Eu te garanto que quanto mais estivermos juntos e conhecermos a palavra de Deus e sabemos discernir, nós vamos estar preparados. Seja para estarmos prontos para o arrebatamento, seja para estarmos prontos para viver a tribulação aqui na terra. Amém? Então agora você tem que escolher qual lado que você tem que ficar, porque não dá para ficar em cima do muro. Havia um homem que estava em cima do muro. E aí, sabe o que aconteceu, Edilson? Os anjos estavam do lado e falando assim para o homem: pula, vem para cá. Os anjos de Deus: vem, pula, pula. E do outro lado, os demônios só olhando. Só olhando. Ele falou assim: ué, mas não tem uma guerra do bem com o mal? Por que os anjos estão gritando aqui desse lado direito e os demônios estão quietinhos? Aí ele perguntou para os anjos: por que vocês estão gritando e os demônios estão quietinhos? É porque você já está do lado deles, porque ficar em cima do muro já é o lado deles. Então a gente tem que saber discernir qual lado que a gente vai ficar. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ter Jesus só porque convém. Eu preciso me entregar por completo. Então, se você quer se entregar por completo, eu quero chamar o ministério de louvor.
Você se coloca na presença de Deus agora. Pai, nesse dia, Senhor, eu percebo que eu estou afastado de Ti, por tanta bobagem que eu tenho assistido e tem endurecido o meu coração. Eu tenho assistido essas bobagens de terror, eu tenho assistido essas bobagens que passam na TV, essas séries, que invertem o bem com o mal, e isso tem endurecido o meu coração. E eu não consigo orar, eu não consigo participar do culto, nem mesmo online, eu não consigo participar dos grupos durante a semana, mas eu tenho tempo para o meu trabalho, eu tenho tempo para as minhas coisas, eu tenho tempo para as séries, mas eu não tenho tempo para a palavra de Deus, eu não tenho tempo para nada. Mas nesse dia eu estou aqui hoje para entender que eu não posso deixar essas coisas entrarem pelos meus olhos e meus ouvidos, que eu tenho que buscar a Ti, o Teu reino, e me desapegar dessas coisas. Por isso, Senhor, eu peço perdão, eu confesso o meu pecado, e eu quero me entregar por completo a Ti. Não dá para entregar-se pela metade, ou se entrega por inteiro ou não se entrega. E nesse dia eu decido me entregar por completo a Ti. Jesus, seja meu único Senhor, meu suficiente Salvador. Eu creio que Tu morresse e ressuscitaste, e eu Te entrego o senhorio da minha vida e do meu coração, para a glória do Teu nome, para que venha o Teu reino, no nome de Jesus.